Na versão NVI, Atos 22, 1. Irmãos e pais, ouça agora em minha defesa. Quando ouviram que eles lhe falavam em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cícila, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zelosos para com Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a receber cartas para os seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer Jerusalém como prisioneiros os que estivessem para serem punidos. Por volta do meio-dia, eu me aproximei de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então perguntei: Tu és, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor disse: Levante-se entre Damasco, onde será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplandor da luz havia me deixado cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as suas palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando dos mantos dos que matavam. Então o Senhor me disse: Vá, e eu enviarei para longe aos gentios. Paulo, cidadão romano. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tire esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Como estavam gritando, tirando as suas capas e lançando a poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarrava, a fim de açoitá-lo, Paulo disse a centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Paulo respondeu: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Paulo diante do sinédrio. No dia seguinte, visto que o comandante queria saber exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o soltou e ordenou que se reunissem os chefes do sacerdote e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Ato 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que ele batessem na boca. Então Paulo disse: Deus o ferirá, parede, Deus o ferirá, parede branqueada. Está sentado aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei me manda ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus?
Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles saduceus e que outros eram fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem, e se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tenha coragem, pois, como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. A conspiração para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e líderes de judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que façam comparecer diante de vocês, como se fosse examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo a lhe dizer. Assim ele levou o comandante. Então o centurião disse: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentastes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Paulo é transferido para Cesareia. Então ele chamou 2 dos centuriões e ordenou-lhes: Prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia essa noite, às 9 horas. Providencie montarias para Paulo e levem em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesse termo: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei para o sinédrio deles. Descobri que estavam sendo acusados em questão acerca da lei deles. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei imediatamente a Sua Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Sua Excelência aquilo que tem contra eles. Os soldados, segundo o que lhe havia sido ordenado, pegaram Paulo e o levaram a Antipátride durante a noite. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deram carta ao governador e lhes entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era Paulo. Informado de que ele era de Cilícia, disse:
Ouvirei o seu caso enquanto seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. 24. O julgamento de Paulo diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado de Tértulo, apresentou as causas contra Paulo a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em formas nessa nação. Em tudo em que toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos este benefício com uma profunda gratidão. No entanto, a fim de não tomar mais o teu tempo, peço a ti o favor de ouvir-nos por alguns instantes. Verificamos que este homem é perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo, por isso nós os prendemos. Se tu mesmo interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador fez sinal para Paulo falar, ele declarou: sei que há muitos anos tenho sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, iniciando uma multidão na sinagoga ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo com o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificando no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou túmulo. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do Sinédrio, a não ser que tenha sido este, quando me apresentei eles e bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Licias, examinarei o caso de vocês. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix veio com a Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vingadouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. 25. O julgamento diante de Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Na verdade, eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem-se ali as acusações que têm contra este homem, se é que cometeu algum crime.
Tendo passado com ele de 8 a 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte apresentou no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeravam ao seu redor, fazendo contra eles muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez uma defesa. Não cometi nenhuma falta contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabe. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Contudo, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei, e ele disse: Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes do sacerdote e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. E eu lhes disse que é um costume romano condenar ninguém antes que se confronte pessoalmente com seus acusadores e tenha oportunidade de se defender das acusações que lhes fazem. Vindo eles, vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Assentei-se-me no tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse trazido. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar tais assuntos, perguntei a ele se estaria disposto a ir a Jerusalém, a ser julgado ali, acerca dessas acusações, apelando Paulo para que permanecesse detido até que a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então a Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã ouvirás, respondeu Festo. Paulo diante de Agripa. No segundo dia, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com altos oficiais e homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, clamando que ele deixasse de viver. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Mas como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Contudo, não tenho definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Agora só deixa eu colocar outro que é Provérbios. Provérbios 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá bem, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja nada e o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam a palavra mentirosa, mas os ímpios trazem a vergonha e desgraça.
A justiça protege quem anda em integridade, mas a impiedade arruína o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para sua vida, mas o pobre nem sequer ouve a ameaça. A luz dos justos brilha radiante, mas a lâmpada dos ímpios será apagada. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. O dinheiro ganho com a desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta o aumentará. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Amém, glória a Deus. Obrigada, meu filhotinho. Foi bênção demais. Leitura poderosa de hoje. E, queridos, aqui eu destaco um texto em Atos 23:11. Vai dizer assim: na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado de Paulo e disse: tenha coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. É muito interessante esse versículo, porque Paulo aqui ele já tinha passado muitas circunstâncias desafiadoras, né? E ele se manteve ali firme diante delas. E agora ele tinha acabado de enfrentar um baita tumulto em Jerusalém. E ele foi preso novamente e teve que se defender, né, perante o Sinédrio. A situação de Paulo aqui era uma situação tensa, perigosa, e tinha toda uma conspiração para matar ele, né? Então, interessante que esse versículo ele indica que a urgência e o cuidado do Senhor, que não deixa Saulo sozinho, não deixa Paulo sozinho, em nenhum momento de necessidade dele. A palavra fala: o Senhor se pôs ao lado de Paulo. Demonstra a presença pessoal e próxima de Yeshua ali com ele, né? E então é interessante que quando ele fala assim, ó, Hazak, tenha coragem, né? Quando ele fala tenha coragem, ele está dizendo Hazak. Essa expressão tenha coragem em hebraico é Hazak. E é uma expressão muito forte e ela é usada para encorajar líderes em momentos cruciais, como, por exemplo, em Josué 1, de 6-9, e também em 1 Samuel, a gente vai ver essa expressão. Então, aqui no versículo, ele continua falando, ó, assim como você testemunhou em Jerusalém, validando o ministério de Paulo em Jerusalém, né, apesar de toda a oposição enfrentada, ele também precisava ir a Roma. Então, Jerusalém aqui era um local conhecido, era um local próximo, era um local onde, né, tinha aquela... era um local dele ali, né? Mas também Deus estava levando ele para outros lugares, lugares mais longínquos, territórios desconhecidos, Roma, como Roma. Então, Roma representava ali o núcleo do mundo gentil, né? Daqueles que não conheciam o Senhor. Então, cumprindo ali a missão de Paulo como apóstolo dos gentios. E aqui tem algo muito interessante para nós nessa manhã, que a gente vê como ele recebe esse encorajamento, né, do Senhor nesse momento de provação. E essa expressão, Hazak, a gente vê ela está sempre ligada, seja forte e corajoso, né? Hazak ve'emetz. Hazak, seja forte, emetz, corajoso, né? Que vai aparecer em Josué. E em 2 Samuel 10:12 vai dizer, seja forte, e juntos nos fortaleceremos,
né? Então, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Essa até é a expressão aqui dos jovens, da comunidade de jovens aqui da Elohim Church, né? É muito interessante isso, porque isso aqui toca direto nas nossas emoções, queridos. Toca direto nas nossas emoções. A gente vê que essa força que está sendo dita aqui, ela precisa ser baseada na promessa da presença constante de Deus na nossa vida. E a coragem, ela está ligada à obediência à sua palavra, certo? Então, é importante a gente entender isso. Que força é essa? Que coragem é essa? Né? Então, a força, ela está ligada à promessa da presença conosco. Nós precisamos ser fortes, não por nós mesmos, mas porque Ele, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo, está conosco. A presença dEle nos basta, a presença dEle é suficiente. A presença dEle nos faz transpor qualquer obstáculo. E a coragem, ela tem que estar ligada à obediência à sua palavra. Porque nós temos a palavra do Senhor como fundamento para todas as nossas decisões, para todas as nossas escolhas. Nós sabemos o que devemos fazer por meio da sua palavra. Então, a gente tem que ter a coragem de fazer aquilo que a palavra dele nos instrui, né? Então, é muito interessante porque a gente é chamado a confiar na presença e no poder de Deus nas nossas vidas. E essa verdadeira força, ela vem disso. Ela vem da nossa obediência e vem de entendermos da presença do Senhor conosco. Né? E por que a gente está falando disso? A respeito disso? Porque a maioria das pessoas, né, o que é mais comum, mais natural, é deixar-se abater pelas emoções. Então, as emoções muitas vezes é o ponto fraco, é o ponto nevral, né? Onde ali pode impulsionar ou derrubar uma pessoa. E aqui a gente vê que Paulo ele estava numa situação, né, bem tensa, e o Senhor chega para ele, né? A palavra fala que o Senhor estava perto, se colocou ao lado de Paulo e fala assim, ó, Hazak, tenha coragem. Hazak ve'emet, tenha coragem, seja forte. Né? Então, justamente tocando aqui nessa parte, na parte emocional de Paulo, né? Impulsionando ele, trazendo a ele um fortalecimento emocional. Então, isso mostra que é importante a gente reconhecer os nossos pontos de vulnerabilidade emocional, né? Porque reconhecer que é normal. Paulo era um homem corajoso, era um homem que tinha visão, ele sabia, né? Mas naquele momento ali, ele precisava se fortalecer no Senhor. Então é normal a gente se sentir, né, emocionalmente vulnerável em tempos difíceis. Então é reconhecer essa questão emocional. Primeira coisa, não negar, reconhecer, né? E entender, a partir do momento que você reconhece, que você sabe onde está, o ponto que você está, é reconhecer qual é a fonte da verdadeira força, né? Qual é a sua fonte da sua força? A nossa resiliência emocional, ela deve ser ancorada na nossa relação com o Pai e não nas nossas próprias capacidades. É por isso que a gente precisa aumentar cada dia mais o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele, porque Ele é a fonte de toda a força. E tudo aquilo que Ele tem de projeto para nós, Ele é fiel para nos dar toda a condição para cumprir. Então, esse ato, né, de coragem é um ato de fé. Então, ser corajoso implica em confiar, mesmo quando a gente não vê solução. Né? Aí a gente já vai aqui para o lado hebraico da palavra fé, que é emuná. Né? A emuná, ela vem e fortalece as nossas emoções.
Então, é a gente experimentar um nível que transcende, né, as emoções fragilizadas, né, mundana, é a gente experimentar as nossas emoções sendo revestidas de um poder, sendo revestidas de uma força, né? Você sentir as suas emoções ali sendo transicionadas a experimentar, né, uma blindagem, uma fortaleza, uma shalom diante dos desafios. Então, para Josué, né, quando ele recebe, quando essa palavra ali está implícita, está intrinsecamente ali em Josué, essa força estava ligada que à meditação na Torá, né, que Torá é a instrução, e para nós é mergulhar nas escrituras, mergulhar na palavra do Senhor, que é, né, a fonte do nosso fortalecimento emocional, porque através da palavra do Senhor a gente conhece o coração de Deus, a gente conhece aquilo que Ele tem para nós, Ele vai ministrando o nosso espírito por meio da sua palavra, a gente vai sendo impactado nos lugares que a gente não consegue tocar, né? Nos lugares que não são tangíveis, através da leitura da palavra, o nosso espírito vai sendo impactado e Deus vai nos ministrando. E a expressão Hazak, Hazak, Venit, Hazek, seja forte, juntos nos fortaleceremos, nos lembra da importância da gente estar juntos, como corpo, né? Como eclésia, como igreja, como comunidade. Então, é a gente compartilhar as nossas lutas, as nossas batalhas, andar com aqueles, né, que vão nos ombrear nas guerras, né, encorajar uns aos outros. Então, isso também traz aqui, né, a resiliência emocional, o compartilhamento daquilo que Deus tem feito na vida de um dos outros, um orando pelo outro. Então, os pontos principais aqui para hoje é a gente reconhecer as nossas emoções, não negar, não suprimir esse sentimento de medo, ansiedade, mas levar eles, né, até Hashem, até o nosso Deus, levar eles ao Pai em oração. Segundo ponto, né, meditar nas promessas. Traga à sua memória regularmente aquilo que a Bíblia diz de você, aquilo que a palavra fala de você. Você é nação santa, povo escolhido, separado. Você é rei, sacerdote. A palavra do Senhor, ela é a sua primeira âncora das promessas que Ele tem liberado. E também lembre das palavras proféticas que você recebeu, né? Então, medite na palavra. Medite na palavra, medite nas promessas do Senhor para a sua vida. Tenha prática de gratidão, cultive um coração agradecido, mesmo as circunstâncias difíceis. Fortalece a nossa resiliência emocional quando nós somos gratos. A ingratidão, ela só vai te colocar mais para baixo. A ingratidão, ela te puxa para o fundo do poço, né? Agora, a gratidão, ela te traz leveza e ela te traz esperança, ela renova o seu coração. Então, agradeça, né? Muitas vezes, assim, a gente não olha para tanto que Deus tem nos dado. Muitas vezes, na simplicidade das coisas, daquilo que você já alcançou, daquilo que você já tem, da forma como Deus já te mudou. Se você olha para um tempo atrás, como você era e como você é hoje, né? Quanto Deus já tem feito na sua vida, e isso tudo precisa ser lembrado e trazido à sua memória como um ato de gratidão, os pequenos detalhes, né? Quando você vê a mão de Deus agindo nos pequenos detalhes, você é grato por aquilo, como aquilo vai ampliando a sua visão da magnitude do eterno, como isso vai te trazendo esperança e renovo e alegria, né? Outro ponto aqui, já a gente está finalizando, é buscar esse apoio na sua comunidade, buscar esse apoio na sua igreja. Isolar-se nas dificuldades só vai te trazer mais problemas. Então, busque apoio, busque oração. Né? Tá num momento de guerra, não tente se isolar, né? Mas não fale o que você está sentindo, peça ajuda, peça oração. Hazak, Hazak, Benito Hazek, seja forte, juntos nos fortaleceremos. Então, dar passos de obediência, mesmo quando emocionalmente é desafiador, né? Confiando na presença do Senhor, confiando
poderosa presença dele ao seu lado faz toda a diferença, porque você rompa, muitas vezes, o seu maior gigante, né? Porque Deus, quando ele te coloca num propósito, ele te dá uma missão, por mais desafiadora que seja, lá na frente ele já vê a vitória, a tua colheita, né? Eu não sei se eu falei isso ontem, mas o apóstolo Israel, ele falou esses dias, né, com um dos nossos filhos espirituais, quando Deus te pede uma semente, ele já tem uma colheita preparada. Então, na sua circunstância de adversidade, muitas vezes o seu maior gigante é as suas emoções. Então você precisa vencer essas emoções para você alcançar aquilo que o Senhor já tem preparado para você, que é excelente, que é maior e melhor que seus pensamentos, né? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vos prosperá-lo e de dar um fim, um futuro que desejais. Amém, queridos? Então, que nós possamos ser fortes e corajosos e avançarmos para o nosso propósito, assim como Josué, assim como Paulo, né? E vencermos os nossos gigantes, para que nós possamos prosperar no nosso chamado. Amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito para a glória do Eterno. Amém. Shalom, shalom. Bom dia.